A posição de Bandeira nesse contexto, tanto na Europa quanto no Brasil, é reconhecida como importante, mas menos do que na verdade ela teve. Na verdade tem uma questão da solidão também, que ele foi também um solitário, né? Então é a cidade iluminada, a favela. Quando se fala em Antônio Bandeira, a primeira imagem que me vem à mente é de um artista vitorioso. Bandeira hoje faz parte dessa grande constelação dos artistas mais valorizados da arte brasileira. Uma vez ele ponderou: nunca pinto quadros, eu tento fazer pintura. E como fez? Gente, ele nasceu no Ceará, em Fortaleza, em 1922. Desde cedo despertou interesse pela pintura. Com 20 e poucos anos, veio morar aqui no Rio de Janeiro, onde foi muito celebrado, mas sua vida se transformou a partir de 1946, quando se mudou para Paris, numa época do pós-guerra muito fecunda do ponto de vista das artes. Os 90 anos de nascimento do pintor Antônio Bandeira é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Em março de 1945, vindo de Fortaleza, chegava ao Rio de Janeiro o cearense Antônio Bandeira, de 22 anos, a bordo do navio Itaquissé. Sobre isso, ele escreveu: "Minha primeira impressão da cidade foram cubos e retângulos brancos. Depois vim a saber que eram os edifícios de Copacabana." Em 1957, ele pintou esse quadro aqui atrás, que está no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e que se chama A Grande Cidade. Antônio Bandeira nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 26 de maio de 1922. Começou na pintura como autodidata. Em 1941, aos 19 anos de idade, participou da criação de um Centro Cultural de Belas Artes, em Fortaleza. A meu lado, a design Natália Sá Cavalcante, professora da PUC, autora do trabalho A Poética Intimista de Antônio Bandeira. Tudo bem, Natália? Tudo bom. Tudo certinho. Sua família, enfim, foi próxima do Bandeira, né? Fala um pouco desse contato, de sua família com ele, enfim, conta um pouco esse lado mais Na íntimo. verdade, assim, o meu pai morou em Paris nessa época e ele conhecia o Bandeira já do Ceará. Então, assim, Seu pai foi jornalista, né? Isso. O Hermenegildo Sá Cavalcante, aliás, um grande jornalista cearense. exatamente. Morou em Paris e conviveu com o Bandeira. Exatamente. E os dois eram cearenses, então eles já se conheciam, né? Do Ceará. E assim, cearenses que moravam em Paris nessa época eram poucos, né? Então eles se conheciam, né? Todo mundo se conhecia. E aí o Bandeira deu de presente, quando eu nasci, quando eu fiz 1 ano, um quadrinho com autógrafo para mim. Então, assim, desde criança eu tinha uma relação com os quadros, né? E principalmente com esse quadrinho, que era um quadrinho pequeno. E aí eu, enfim, cultivava, de certa forma, uma relação, né? De não só estética, mas um carinho também, né? Tinha vontade, quer dizer, queria ter conhecido ele, né? Mais velho. Fala de Bandeira, mas fala ali do começo, do Ceará, conta um pouco a história da vida dele.
Então, o Bandeira, ele nasceu em 1922, em Fortaleza, numa família muito simples, muito humilde. E com 23 anos, mas ele já pintava, já tinha um interesse pela arte, fazia parte, né, do grupo cearense, né, com Aldemir Martins, enfim. Ele, com 23 anos, ele veio para o Rio de Janeiro para participar de uma exposição. E nessa exposição ele ganha uma bolsa de estudos para estudar em Paris. Nós estamos com Carlos Roberto Maciel Levi diante da tela Cidade Iluminada de Antônio Bandeira, aqui no Museu Nacional de Belas Artes. Essa tela é muito boa, de quando ela é? 1953. A pintura de Antônio Bandeira é um tanto ou quanto subestimada no presente em relação à verdadeira importância que ela teve no contexto do abstracionismo como forma de arte no século XX. Na verdade, ele foi para a Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial e encontrou as primeiras manifestações de recusa da imagem figurativa em favor das formas abstratas. Quem era que fazia isso? Camille Briand. Foi talvez o primeiro pintor em 1936 a criar o que se chamou na França de tachismo, manchas, a pintura de manchas. Bandeira teve contato com ele, formou até uma espécie de associação entre autores. E aí ele tem uma vida intensa em Paris, ele conhece artistas muito importantes, ele cria um grupo junto com o Woolz e com o Brian, que eram dois artistas muito importantes da época, que eles formam o Ban Broyles, né, que é o Bandeira, o Brian, o Woolz, né, as iniciais. E ele começa a se integrar de uma maneira impressionante, a cultura e todo mundo brincava, né? Que inclusive ele chegava nos cafés franceses, que os garçons eram simpáticos com ele, né? Que ele conhecia todo mundo, que não era assim muito comum, né? O bandeira, né? Que ele era chamado. Ao meu lado, Max Perligeiro, diretor dessa belíssima instituição, a Pinacoteca Cultural do Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Tudo bem, Mar? Tudo ótimo. Tudo certinho? Prazer recebê-lo. Prazer. Estamos aqui ao lado desse quadro aqui do Bandeira. Fale um pouco sobre ele aí. Essa obra é uma obra pintada em 1966, é uma das suas extraordinárias aquarelas, sem usar muitos adjetivos, porque ele não precisa disso, de uma série chamada Saint-Maxime. E são aquarelas em tons bastante rebaixados. E uma coisa muito curiosa, apesar de Bandeira ser um pintor abstrato, a figura está sempre presente dentro da obra desse artista. Você vê que, no fundo, tem um pequeno sol vermelho, né? Esse sol que era tão constante, esse sol nordestino, né? Que sempre foi uma marca muito característica da pintura dele. Bastante. Jorge Pinelli é historiador e crítico de arte. Nós estamos aqui no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que tem obras do Bandeira. Sim, sim. Boas obras. Obras, inclusive, a obra premiada na segunda Bienal de São Paulo, onde ele recebeu o grande prêmio Fiat de arte internacional.
Bandeira, com muita antecedência no Brasil, entendeu aquilo que Leonardo da Vinci já tinha falado, que a pintura era uma coisa mental. Ela é muito mais pensamento do que artesania. E até os anos 60, o artista era importante se ele sabia pintar bem, esculpir bem, gravar bem, modelar a cerâmica bem. A técnica era quase que mais importante do que o pensamento criador. Antônio Bandeira tinha ideias próprias e acabou rompendo com o ensino tradicional. Se juntou a Camille Briand e Vaux e deu origem ao grupo Bambriaus, iniciais dos nomes dos 3 pintores. O grupo duraria de 1949 a 1951, quando Vaux morreu. Ele já nos anos 40 já começa a se libertar desta imposição, tanto é que ele ganha uma bolsa, e essa bolsa ele tinha direito de frequentar a Escola de Belas Artes de Paris. E ele chegou a frequentar, mas ele ficou muito pouco tempo, porque ele percebeu que aquela escola ainda estava presa a estas coisas que ele já queria se libertar no Brasil. Agora, o que eu acho interessante é porque ele está realmente no limiar entre o abstrato e a figuração. Ele flerta, vamos dizer assim, com a figuração, às vezes, sabe, mais, às vezes menos. Então, tem quadros deles que são super abstratos, mas quando você vê, tem a referência da cidade, da árvore, enfim, da favela, da cidade iluminada. Então, ele ainda tem uma relação com a figuração. Bandeira dizia que 2 coisas tinham marcado a infância dele. Um flamboyant e a metalurgia do pai com aqueles respingos de fogo. Você vê isso nos quadros dele depois. Engraçado, Anselmo, porque ele chega no Rio em 1945, 46, não existia o Museu de Arte Moderna. Antigo, né? Olha aqui, na minha pesquisa sobre esse artista, né? Tem até nome de galã, né? Me chamou a atenção que ele, na verdade, ele era um homem de 3 cidades, sempre 3 cidades. A sua fortaleza, que ele nasceu e nunca abandonou, visitava, ia lá o tempo todo. Tem elementos do sol do Ceará na obra dele. O Rio, tem até elementos de favela e tal. E Paris, que foi realmente a grande inspiração da vida do nosso Bandeira. Ainda sobre as influências do Bandeira, fala um pouco dos artistas que, enfim, ele se aproximou, ele se inspirou, enfim. O Bandeira, quando chega em Paris, ele vive num momento de uma efervescência muito grande. Nós estamos falando... 1946. Pós-guerra. Então, o movimento existencialista, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ele tem contato com toda uma Paris em ebulição. A França, Paris, sempre foi o berço da cultura, isso não tenha dúvida, né? Desde o século XIX, século XVIII, e na virada, no pós-guerra, a França era um destino natural. Então ele percebeu que o mundo estava, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que as coisas deveriam ser outras. Depois de a bomba atômica, depois de todo o sofrimento que, em especial, a Europa passou, ele percebeu que era necessário pensar a arte de uma forma diferente. No ano que ele chegou em Paris, ele
foi inaugurada uma grande exposição do Paul Klee. Isso é 1946? Isso. Uma das exposições mais importantes da época no mundo. E lá ele percebeu que era aquilo que ele queria fazer. Era aquela liberdade que ele gostaria de ter. Que Paul Klee dizia que o verdadeiro artista deveria desenhar com a liberdade de uma criança. Sem censura, sem ditames, sem regras fixas, sem padrões estipulados e sem a perspectiva euclidiana, com pontos fixos de observação. Um grupo grande de artistas começou a querer fazer uma arte mais livre, mais solta, mais poética, ou seja, do gesto, da matéria, da sua própria expressão, sem estar vinculado necessariamente à história, né, que é uma coisa muito importante na Europa, né? É um peso, de certa forma, as tradições, os grandes artistas. Então foi um movimento de romper um pouco com isso. E o Bandeira se encontrou, na minha opinião, muito oportunamente com isso, porque ele vinha, enfim, saindo do Ceará, né, descobrindo a Europa, descobrindo Paris, e ele se adequou de uma maneira impressionante, porque ele também não tinha um passado para estar vinculado, ele pôde se entrar nessa onda, vamos dizer assim, né? Se nós observarmos a obra do Bandeira, nós vamos observar que o seu quadro, o seu painel, a sua pintura, não tem um único ponto de observação. Tem múltiplos, milhares de pontos de observação. É como se o espectador entrasse dentro da obra em função desta abolição, dessa perspectiva rígida e em especial, a abolição também do claro-escuro. Ele rompe totalmente com o claro-escuro e com essa perspectiva, com pontos de fuga determinados. O abstracionismo tem as suas raízes já nos anos 10 com Kandinsky. E ele também tem uma forte influência do Kandinsky. Ele começa, né, no Ceará ainda, com uma arte bem figurativa, né, e bem pesada, vamos dizer assim. E aos poucos ele vai entrando cada vez mais no abstracionismo informal, que é esse mais solto, mais poético, mais livre. Então, quando eu digo que Bandeira iniciou a sua obra com figuração fortemente expressionista. Ou seja, traços muito definidos, coisas muito estouradas. Sim, independência, autonomia, total espontaneidade, que já, por exemplo, reporta a gestos como esse. A pintura desse gênero é conhecida também como pintura gestual, porque a tinta está deixando registrado o gesto que a impôs sobre a tela. Isso já estava contido na obra expressionista de Bandeira. Observando a obra do Bandeira, a gente vê que o Bandeira utilizou os respingos
que depois vai ser o grande leitmotiv da obra do Pollock, o Bandeira já usou isso antes. Os respingos, os pingados de tinta, deixando escorrer na tela, sem aquela preocupação de acabamento primoroso. Porque ele entendeu que você só acerta, aliás, em arte, quem erra. Porque não existe modelo, não existe regra. É legitimamente uma pintura abstrata no sentido que conhecemos do expressionismo abstrato norte-americano, com esses efeitos que, por exemplo, existem na obra do Jackson Pollock, esse escorrimento de tinta, dripping. Natália, embora a presença de Paris e da França e daquela época, daquele momento, seja marcante, talvez definitiva, fala um pouco de, vamos dizer, de elementos cearenses e fluminenses e carioca na obra dele também. Então, o que é interessante, eu acho, no trabalho do Bandeira, porque ele consegue associar essa forte influência dele com todos esses movimentos que ele estava no meio, né, disso, em Paris, com a vivência dele anterior no Ceará. Então, eu acho que isso fica presente muito na temática, né? Então, ele tem uma temática às vezes até existencialista, né? Mas, assim, ele fala sobre a favela. Então, o repertório... A presença do sol. A presença do sol, que exatamente, tá ali muito em forte. alguns trabalhos ali, né? Os grandes artistas incorporam essa coisa que é típica do jazz, essa improvisação. Deixar a própria obra comandar o processo criativo. E ele já faz isso com uma antecedência internacional. Bandeira expôs na Inglaterra. Bandeira, antes de morrer, tinha duas exposições importantes. Uma em Bruxelas, que não chegou a ser feita devido à sua morte, e outra nos Estados Unidos. Imagina Bandeira nos Estados Unidos sendo confrontado com Pollock. Talvez hoje ele fosse o pintor abstrato mais importante do mundo. Não tenha dúvida, porque qualidade para isso ele tinha muito. E eu acho que o mais interessante do Bandeira é que ele conseguiu desenvolver uma expressão singular dele. Você olha um trabalho do Bandeira, você reconhece que é própria dele. Então, isso é muito interessante, porque ele poderia ter ficado a reboque desses movimentos, mas ao contrário, ele experimentou ele juntou, vamos dizer assim, toda a sua vivência e criando um estilo próprio, uma maneira de pintar própria dele, né?